Decolagens e aterrissagens envolvem dezenas de etapas. Uma coisa por vez. Trem de pouso. Que devem ser realizadas precisamente no momento certo. Velocidade, senhor. Apressar essas etapas pode levar ao desastre. Eu tenho o controle. Ao se apressar, suas prioridades não são mais fazer a coisa mais segura e fazê-la corretamente. Na pressa de decolar, ligue os dois. Tripulações muito atrasadas. Tudo bem. Podem perder uma etapa crítica. Não sei como um 713 chegou lá, mas ali está ele. Droga! O cronograma não manda, mas o histórico de segurança, sim. Com o tempo se esgotando antes do pouso, os pilotos às vezes correm com listas de verificação complexas. Você tem que puxar a alavanca. Investigadores, analisando 3 casos diferentes, Ele pulou uma etapa. encontram a mesma causa evitável. Especial de Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. O tempo é crítico. Senhoras e senhores, estamos iniciando a nossa descida em direção ao aeroporto Schiphol de Amsterdã. O voo 1951 da Turkish Airlines está se preparando para pousar. Amsterdã, Turkish 1951. Descendo para 2.100 metros, velocidade 260. A tripulação está pilotando um Boeing 737 com 128 passageiros a bordo. Eles estão indo de Istambul para o aeroporto Schiphol de Amsterdã. Voando rota de chegada padrão. Visibilidade 3.500 metros. Expectativa de diminuir para 2.500 metros. ILS... O copiloto Murat Selzer entrou para a companhia aérea há pouco. A pista 18 direita tem 3 saídas de alta velocidade à esquerda. O comandante Hassan Arizan o está orientando sobre o pouso em Schiphol, um dos aeroportos mais movimentados do mundo. Faça pequenas correções à medida que nos aproximamos da pista. Certo. Um terceiro piloto, Olgay Ozgur, atua como um par de olhos adicionais para a tripulação. 300 metros. Confere. Flaps 40. Freio aerodinâmico. Freios aerodinâmicos estendidos. Uma coisa de cada vez. Trem de pouso. A 5 quilômetros da pista, a atenção do comandante está tanto na aproximação quanto em seu copiloto novato. Flaps? Flaps 40. Luz verde. 500. Todas as luzes acesas. E então, um aviso de stall. Velocidade, senhor. Eu tenho o controle. Sem nós de velocidade. O comandante luta para salvar o avião. O 737 cai ao norte da pista. Nove pessoas morrem, incluindo os pilotos. Muitos passageiros estão gravemente feridos. A Comissão de Segurança da Aviação da Holanda chega rapidamente ao local. O avião era norte-americano, então a NTSB, a Agência Nacional de Segurança dos Transportes, envia o investigador Joe Sidor para Amsterdã. Fuselagem em 3 partes grandes. Motores à frente dos destroços principais. Já que o avião está praticamente intacto, os gravadores de dados e de voz da cabine são recuperados rapidamente. O padrão dos destroços diz aos investigadores que o avião estava voando na velocidade necessária para o pouso quando atingiu o solo. Do jeito que a aeronave caiu, parecia ser um tipo de acidente de pouso no qual havia algum tipo moderado de controle. O que deu errado? Os investigadores primeiro ouvem o gravador de voz da cabine em busca de pistas. Temos uma gravação limpa? E ele revela que os 3 tripulantes começaram os preparativos para o pouso na altitude adequada, em 2.600 metros.
Amsterdã, Turkish 1951, descendo para 2.100 metros, velocidade 260. Alguns segundos depois, a aeronave emite um alerta. Mas a essa altitude, o alerta não faz sentido. Velocidade correta para a ILS. Foi o aviso do trem de pouso. Estão a 2.500 metros. O alerta informa a tripulação que é necessário baixar o trem de pouso. Mas isso não deve acontecer a milhares de metros acima do solo. Em seguida, os investigadores se voltam para os dados de voo do avião. Eles descobrem que o radioaltímetro do jato estava mostrando que o avião estava no chão. Quando olhamos e vimos os dados do radioaltímetro no gravador, dizia 2.400 metros e imediatamente caiu para menos de 2,5 metros. 2,5 metros é uma indicação de que a aeronave está no solo. O radioaltímetro consiste de 4 antenas. Para determinar a altitude do avião, 2 transmitem ondas de rádio para o solo. E outras 2 cronometram quanto tempo leva para as ondas ricochetearem. É muito preciso. Os radioaltímetros são 100% precisos se estiverem funcionando corretamente. Uma antena alimenta a leitura no painel do copiloto, a outra, a do comandante. Mas durante a maior parte do voo 1951, o lado do comandante estava errado. O radioaltímetro foi a causa do acidente? Os investigadores examinam os computadores que controlam o altímetro. E eles ficam surpresos ao descobrir que não são os mesmos que foram instalados no avião quando ele foi entregue à companhia aérea. O aspecto de manutenção dessa aeronave acidentada foi algo que analisamos o mais profundamente possível. O registro de manutenção do avião lança mais luz. O radioaltímetro neste avião tinha uma história problemática. E aqueles dados mostraram que nessa aeronave houve cerca de 150 voos com sistemas de radioaltímetro defeituosos. Ambos os computadores que controlam o altímetro foram substituídos porque estavam causando leituras errôneas. Mas mesmo com o reparo, o altímetro continuou fornecendo dados incorretos. E isso nos indicou que o problema não ocorreu apenas nesse voo. O comandante Arizan estava ciente de que seu radioaltímetro estava com defeito? Os investigadores retornam ao gravador de voz para descobrir como a falha afetou o voo. Amsterdã, Turkish 1951, descendo para 2.100 metros, velocidade 260. Radioaltímetro. Parece que o comandante Arizan sabia que o alerta foi causado por seu radioaltímetro propenso a erros. O avião pensou que estava rente ao solo e o trem não estava baixado. E o comandante reconheceu que o problema estava realmente no radioaltímetro, mostrando a ele que eles deveriam estar no solo. E ele disse, é só o radioaltímetro. É por isso que o comandante cancelou repetidamente o alerta. Podemos ter várias falhas e ainda devemos ser capazes de chegar em segurança. O radioaltímetro é apenas um instrumento. Não há nenhuma maneira no mundo que esse único instrumento, se falhar, seja uma das principais causas de preocupação de que vamos ter um acidente. Outra coisa causou o acidente. A rota de aproximação do avião para Schiphol poderia fornecer alguma pista? Turkish 1951. Rume à esquerda em 210. Aproximação liberada. Para 18 à direita. Esquerda 210, passar ILS Turkish 1951. A 10 quilômetros de distância. Flaps 15. Parece que a tripulação ainda está no controle do avião. Os investigadores agora se perguntam se o controle de tráfego aéreo forneceu ao voo 1951 a orientação adequada para sua aproximação. Eles examinam os diálogos entre os pilotos e o controlador que os orientou. Turkish 1951, desça para 600 metros. Turkish 1951, rume à esquerda em 210. Aproximação liberada para 18 direita. A pista de Schiphol está equipada com um sistema de pouso por instrumentos, ou ILS. O ILS emite feixes de rádio que estabelecem a trajetória de planeio ideal para a cabeceira da pista. Normalmente, os aviões que se aproximam interceptam a trajetória de planeio por baixo. Mas em Schiphol, é prática comum entrar por cima. Os aviões podem chegar à pista mais rápido dessa maneira.
Para interceptar aqui, eles tiveram que descer. É um pouco mais difícil. E as coisas acontecem mais rápido quando você está acima da trajetória. Embora seja uma situação incomum, é uma que pode ser tratada por uma tripulação se for gerenciada adequadamente. Você precisa estar a 300 metros para fazer basicamente tudo. O avião está configurado, você desacelerou, fez a lista de verificação pré-pouso e recebeu a autorização de pouso. E a partir dos 300 metros, você apenas monitora os instrumentos e está procurando a pista. Os investigadores agora sabem que a tripulação precisava completar a lista de verificação de pouso mais rápido do que o normal. Flaps 40. Freio aerodinâmico. Freio aerodinâmico. Luz verde. Uma coisa de cada vez. Trem de pouso. Mas a equipe descobre que a tripulação ainda estava executando sua lista de verificação apenas 140 metros acima do solo. Turkish 1951. Por que um comandante tão experiente deixou a lista de verificação de pouso para o último minuto? Os investigadores buscam no gravador de dados de voo uma razão pela qual a tripulação realizou sua lista de verificação tão tarde. Eles encontram uma pista intrigante. Modo Retard Flare. O modo Retard Flare é a configuração que prepara o avião para o pouso imediatamente antes de tocar a pista. O piloto automático levanta o nariz para interromper a descida. Os aceleradores automáticos levam potência de volta à marcha lenta e você aterrissa com a potência totalmente em marcha lenta ou quase em marcha lenta. Mas no voo 1951, o modo Retard Flare foi ativado enquanto o avião estava a quase 600 metros acima do solo. O avião desacelerou, entrou em stall e começou a cair antes que a tripulação percebesse o problema. Por que eles não perceberam? Velocidade do ar baixa. Velocidade, senhor. Eu tenho um controle. Subir. E foi aí que começamos a analisar minuciosamente as ações da tripulação enquanto estava na aproximação final. Para se preparar para o pouso, o piloto reduziu gradualmente a velocidade. Mas neste caso, a velocidade da aeronave estava caindo muito mais rápido do que deveria, porque o radioaltímetro com defeito havia acionado o modo de Retard Flare. Velocidade 260. Mas a tripulação saberia que por causa daquele radioaltímetro eles teriam ido para o modo Retard Flare nos aceleradores? Não. Mas eles ainda deveriam ter notado a queda drástica na velocidade. Pilotos são colocados em situações de alta carga de trabalho com bastante frequência e uma das habilidades que um piloto deve adquirir é a capacidade de gerenciar situações de alto estresse de forma eficaz. A equipe agora entende todos os fatores que levaram ao fim desastroso do voo 1951. Turkish 1951. Desça para 600 metros. Turkish 1951. Rume à esquerda em 210. Aproximação liberada para 18 direita. Instruída para pousar acima da trajetória de planeio, a tripulação precisará fazer a lista de verificação rapidamente. Faça pequenas correções à medida que nos aproximamos da pista. Mas com sua atenção dividida entre treinar seu copiloto e pilotar o avião, o comandante Arizan deixa a lista de verificação de pouso para o último minuto. Freio aerodinâmico. Freio aerodinâmico estendido. Luz verde. Uma coisa de cada vez. Trem de pouso. A tripulação estava em um ambiente de carga de trabalho muito alta nos últimos 300 metros de voo. A 210 metros acima do solo, a tripulação ainda está correndo com a lista de verificação, enquanto o avião está desacelerando drasticamente porque o altímetro defeituoso acionou o modo Retard Flare. Trem baixado. 3 verdes. Flaps? Flaps 40. Luz verde. Em sua pressa para completar a lista de verificação, eles não perceberam a perigosa queda na velocidade. E como resultado, houve um lapso de cerca de 7 ou 8 segundos e durante esse tempo o avião continuou a desacelerar. Já estava lento demais e o avião basicamente entrou em stall. Velocidade, senhor. Eu tenho o controle. Sem nós de velocidade. Velocidade do ar baixa. E é isso. Agora é tarde demais para salvar esse avião.
Pilotos com um pequeno problema que não deveria derrubar a aeronave o faz porque sua atenção é desviada e eles não reagem rapidamente ao pequeno problema que se torna um grande problema. Todos sabiam do problema do altímetro, mas saber não ajudou. O relatório final sobre a tragédia da Turkish Airlines atribui o acidente do voo 1951 em parte a uma falha de tecnologia. Os dados errôneos do radioaltímetro fizeram com que o acelerador automático fosse para um modo impróprio, o que obviamente não é uma boa situação. A causa da falha do radioaltímetro nunca é descoberta. Os investigadores holandeses pedem à Boeing que melhore a confiabilidade do sistema. Mas seu relatório também culpa a tripulação por não perceber que sua velocidade estava caindo perigosamente. Liberado para pouso. Obrigado. Você quer colocar o avião no chão. Até certo ponto é pressa de chegar em casa. Até certo ponto é uma falha de disciplina. Quando outra tripulação de voo corre contra o relógio... Droga! Leva apenas 7 segundos para o desastre acontecer. Passa um pouco das 2 da tarde em Denver, Colorado. Tem nevado constantemente desde o início da manhã. 77 passageiros esperam pacientemente a bordo do voo 1713 da Continental Airlines, com destino a Boise, Idaho. Continental 594, taxi para posição e mantenha a pista 35 esquerda. Avise quando em posição. Os controladores não têm radar de solo para rastrear os aviões neste aeroporto e estão lutando para manter as partidas dentro do cronograma. Os controladores de tráfego aéreo têm que manter uma imagem mental de onde estão todos os aviões sem poder vê-los fisicamente. Os pilotos do voo 1713 estão esperando para decolar há quase 1h30. Continental 594, torre. Frank Svonek, de 43 anos, é o comandante do voo 1713. Ele voa para a Continental há quase 19 anos. Pode dizer a ele que somos o número 1 aqui do lado norte. Torre de Denver, Continental 1713, é o número 1. DC-9 para a Continental. Lee Brucher, o copiloto, está na companhia aérea há apenas alguns meses. Os pilotos estão controlando um McDonnell Douglas DC-9. Senhoras e senhores, decolaremos muito em breve. Comissários de bordo, preparem a cabine para a partida. Às 14h14, o voo 1713 finalmente se move para a posição de decolagem. Acionei os freios. Você tem o controle. Tudo bem. O copiloto, Lee Brucher, pilotará o avião durante a decolagem. Continental 1713, pista 35 esquerda, liberado para decolar. Continental 1713, liberado para decolar. Entendido, potência para a esquerda e direita, temos 95 nós. Rodar. Taxa positiva. Droga! O avião que mal saiu do chão está com problemas. Continental 1713. Torre. Emergência. Bombeiros e socorristas para 35 esquerda. Acho que tivemos uma queda. Dentre as 82 pessoas a bordo, quase metade morre. Os sobreviventes estão gravemente feridos e presos nos destroços retorcidos. Os socorristas trabalham a noite toda e salvam 54 vidas. É o pior acidente na história do Aeroporto Internacional de Stapleton.
Bob Benson chega a Denver para liderar a investigação para a NTSB, Agência Nacional de Segurança dos Transportes. Vamos ver os registros meteorológicos da hora do acidente. Visibilidade 600 metros, neve moderada e um pouco de neblina também. Não são as melhores condições para voar, com certeza. Estava nevando no momento do acidente. Estava abaixo de zero. E estas não são condições ideais para a aviação. Por outro lado, outras aeronaves estavam decolando e pousando rotineiramente. Então, tinha que ser algo mais que simplesmente mau tempo. Felizmente, ambas as caixas pretas estão intactas. Os investigadores não perdem tempo e logo ouvem a gravação de voz da cabine. É como passar por um lava-jato. É inconfundível. É spray descongelante. Antes que os aviões possam decolar em condições de gelo, eles devem ser submetidos ao degelo para limpar suas asas. É isso. Descongelamento concluído às 13h47. Ligue os dois. Tudo bem. Os investigadores agora sabem a hora exata em que os pilotos deixaram o degelo. Eles precisam decolar nos próximos 20 minutos. Após 20 minutos, o gelo derretido e a neve na asa podem congelar novamente para formar uma nova e potencialmente perigosa camada de gelo. A equipe deve descobrir se o voo 1713 decolou antes que isso acontecesse. Lista pré-voo. O gravador de voz revela que foram necessários 4 minutos para reiniciar os motores. Hidráulica? Confere. Em alto. Até agora, muito bem. Muito tempo para chegar à pista e sair do chão. Antigelo do motor? Está ligado. A tripulação passa mais 3 minutos executando a lista de verificação pré-táxi. Pode ir para a pista de táxi. E eles estão a caminho. 11 minutos após o degelo, o Continental 1713 taxia em direção à pista. Aceleração em 145. A pista fica a apenas 1 minuto do local de degelo. Há 2 voos à frente deles. O Continental 1617 e o Continental 65. Faltam 8 minutos para o tempo deles acabar. O voo 1713 precisa decolar dentro dos cruciais 20 minutos. Os investigadores então ouvem algo inesperado. Continental 594, taxi para posição e mantenha na pista 35 esquerda. Avise quando em posição. Continental 594? O que está acontecendo aqui? O controlador deveria estar liberando o voo 1713 para a partida. Em vez disso, ele está liberando outro voo. E o tempo está passando. Tanto o controle de tráfego aéreo quanto os pilotos devem prestar atenção especial ao relógio. Eles não podem deixar aquele tempo passar. Essa coisa pode não ir a lugar algum. Pode durar alguns dias. O prazo de 20 minutos é ultrapassado. Os pilotos devem retornar para um novo degelo. Mas isso prolongaria a partida do avião. Na torre, o controlador de tráfego aéreo finalmente volta sua atenção para o voo 1713 e põe o avião em posição. Continental 1713, pista 35 esquerda, liberado para decolar. Continental 1713, liberado para decolar. 27 minutos se passaram desde que o DC-9 foi degelado. Quando descobrimos que 27 minutos inteiros se passaram desde o degelo até a tentativa de decolagem, isso se tornou um enorme problema. Os 7 minutos adicionais, em condições invernais, transformaram um voo rotineiro em um desastre. Imprime para mim. Os investigadores devem determinar se um atraso de 7 minutos transformou a neve nas asas do DC-9 em gelo. Usando dados meteorológicos do dia do acidente, Benson calcula a quantidade de gelo que se acumulou nas asas do voo 1713.
Seria o equivalente a uma lixa de grão 30 a 40. É como polvilhar sal na asa. Os investigadores avaliam os limites de acumulação de gelo de um DC-9. O fabricante, a McDonnell Douglas, fornece alguns dados interessantes. Maior velocidade de stall? Uau! Isso é incrível. Os cálculos revelam que uma quantidade muito pequena de gelo nas asas era suficiente para afetar o desempenho. Para decolar com sucesso naquelas condições, a velocidade precisava ser aumentada. Droga! A equipe verifica os dados do voo para saber se os pilotos aumentaram a velocidade da aeronave. Espere um pouco. Vejam isto. Os dados mostram que o avião atingiu a velocidade necessária para superar a perda de desempenho causada pelo gelo. Então, o gelo foi um fator, mas não o único. Depois que determinamos que um voo seguro era tecnicamente possível, tivemos que determinar o que houve. O que mais deu errado? Os investigadores examinam o ângulo de arfagem do avião na decolagem. Me mostre o ângulo de ataque. E o que está acontecendo aqui? Eles descobrem que a arfagem do voo 1713 foi o dobro do que o índice normal. O problema é que então você cria uma grande quantidade de arrasto e se houver alguma contaminação na asa, você leva o avião a uma condição de stall assim que ele parte do solo, o que de fato ocorreu. Ao puxar demais o seu manche, o copiloto piorou uma situação que já era ruim. Como poderia um piloto treinado cometer um erro tão letal? Os investigadores se voltam para o histórico do copiloto e encontram uma ficha problemática. Ele não teve um desempenho muito bom naquela companhia aérea. Mas ele é contratado de novo. O copiloto tinha um histórico complicado, para dizer o mínimo. E então, em maio de 86, ele foi reprovado em um exame de voo. Então, por que a Continental contratou um piloto abaixo da média? Os registros de emprego de Lee Butcher fornecem pistas. Eles veem que a Continental realizou todas as verificações de antecedentes necessárias. Espere, pare. Mas descobrem que o empregador anterior reteve informações vitais sobre o mau desempenho de Butcher. O copiloto falhou em algumas verificações e teve alguns problemas. Ele não estava totalmente atualizado com todas as tarefas que tinha que executar ao pilotar esse novo avião. As descobertas agora levantam uma questão importante sobre o comandante do voo. Por que ele permitiu que esse copiloto tentasse uma decolagem tão desafiadora? Você tem o controle. Tudo bem. Continental 1713, pista 35 esquerda, liberado para decolar. Autorizado para decolar, Continental 1713. Os registros mostram que Frank Svonek era comandante há menos de um mês. Os dois pilotos nunca tinham voado juntos e nenhum deles havia operado um DC-9 em condições de gelo. Foi apenas uma combinação ruim desde o início. Ninguém verificou antes. Droga! O comandante Svonek não conseguiu corrigir a ação catastrófica do copiloto. A equipe agora sabe como a combinação de um novo comandante, um copiloto novato e uma fina camada de gelo se tornou letal. Contudo, há um último mistério para resolver. Torre de Denver, o número 1 na pista é o Continental 1713. 1713, você é um MD-80? Negativo, senhor. DC-9. A confusão na pista foi um fator crítico no acidente. O que causou a confusão que levou ao atraso na liberação do voo dentro do prazo de 20 minutos? Continental 1713 em Delta 18, indo para Boise. Continental 1713, liberado para Boise. Entendido. Pronto para ir. Eles nunca pediram permissão para taxiar. Pilotos devem solicitar permissão para taxiar para que a torre possa direcionar com segurança a sequência de decolagens. Mas a tripulação do voo 1713 avançou por conta própria. A aeronave estava taxiando quase que à vontade. Isso é uma coisa muito, mas muito séria.
Não sei como um 713 chegou lá, mas lá está ele. O controlador não liberou o voo 1713 a tempo porque não sabia que o avião estava esperando. Após o acidente, a NTSB recomenda novas diretrizes rígidas para o degelo dos aviões DC-9. Eles também pedem às companhias aéreas que estabeleçam novas regras para evitar que pilotos inexperientes voem juntos na cabine. E a Continental e as outras companhias aéreas e a FAA aceitaram isso rapidamente. Então foi uma lição e tanto que se aprendeu. Outro voo no inverno se torna mortífero quando um comandante deve se apressar para pousar na Nova Zelândia. São 9 da manhã e o voo 703 da Ansett New Zealand se dirige à cidade de Palmerston North, na Nova Zelândia. Estamos no rumo 250. Nos controles está o comandante Gary Southern, de 40 anos, um veterano de 6 anos da Ansett, com quase 8.000 horas de voo. Ansett 703 em aproximação. O copiloto Barry Brown, de 33 anos, tem mais de 6.000 horas. É o comandante Southern novamente. Estamos iniciando nossa aproximação a Palmerston North. Devemos tê-los em terra por volta das 9h30. Os pilotos comandam um Dash 8 Série 100, um avião regional de 40 assentos. É um voo de 1 hora de Auckland a Palmerston North, uma cidade situada em uma região montanhosa conhecida por seu clima imprevisível. A comissária de bordo, Karen Gallagher, de 31 anos, cuida dos 18 passageiros a bordo do voo 703. William McGrory está voando para a sede da sua empresa de canalização para uma reunião. A comissária sentou-se no assento à minha frente no descanso de braço e começou a conversar. Está indo para casa? Ela falava de sua vida e eu estava dizendo a ela o que estava fazendo e ela era ótima. Espere um minuto. Eu não acho que o trem de pouso esteja abaixado do lado direito. Pode olhar pela janela? Não estou vendo o trem de pouso. Vou ficar de olho no avião enquanto você faz isso. Sim, tudo bem. Na cabine, o comandante Southern e seu copiloto já estão tentando solucionar o problema. As rodas do trem esquerdo estão totalmente baixadas, mas não as do lado direito. O trem de pouso direito não baixou. Acho que vocês sabem disso. Nós sabemos. Obrigada. Extensão alternativa do trem de pouso. Lista de verificação de aproximação e pouso. Pressurização. Quando o trem não desce normalmente, todo avião tem uma lista de verificação para ter um sistema redundante. Isso é exigência do projeto. Conforme o voo 703 se aproxima de Palmerston North, os pilotos seguem o procedimento para baixar o trem de pouso manualmente. Insira a haste. E então, do nada... Foi um choque fortíssimo. E um som horrendo. A 16 quilômetros do aeroporto, o Dash 8 atinge o sopé de uma cordilheira. Ah! 15 passageiros e ambos os pilotos sobrevivem ao acidente. Tragicamente, 3 passageiros e a comissária de bordo, Karen Gallagher, perdem a vida. Membros da Comissão de Investigação de Acidentes de Transporte da Nova Zelândia, a TAIC, chegam rapidamente. Bom, certeza que ele bateu mais de uma vez. Já que o avião é de fabricação canadense, Larry Vance, da Comissão de Segurança dos Transportes do Canadá, auxilia na investigação. Bem aqui. A roda do nariz bate primeiro. O fato de que a roda do nariz bateu primeiro e depois o resto da aeronave o seguiu nos disse que a aeronave estava voando relativamente nivelada, não mergulhou de nariz no chão. Os investigadores logo percebem algo incomum. Bom, não há marca de pneus. O solo onde o trem de pouso direito deveria ter tocado está intacto. Nos destroços da cabine, os investigadores notam que o seletor do trem de pouso de emergência estava acionado. Então sabíamos que eles estavam lidando com um problema no trem de pouso só de olhar na cabine. Seletor do trem de pouso baixado? Sim.
Porta de liberação alternativa do trem de pouso totalmente aberta. Aqui está. O copiloto abre uma porta no teto. Isso expõe a alavanca. Você puxa até não poder mais puxar e o trem de pouso desce. O método alternativo deveria ter baixado o trem de pouso. Tínhamos duas perguntas. A primeira era, por que o trem de pouso não baixou? E a segunda era, por que os pilotos bateram a aeronave no solo? Os destroços do voo 703 são levados para um hangar, onde os investigadores examinam mais de perto o trem de pouso direito. É difícil dizer por que não desceu. Jim Donnelly se junta à investigação. Ele é engenheiro de manutenção da de Havilland, fabricante do Dash 8. Ele estuda um mecanismo que trava o trem de pouso no lugar. Quando o trem de pouso está recolhido, uma trava segura um mancal na haste do trem na posição retraída. Quando os pilotos baixam o trem de pouso, um atuador move a trava superior para liberar o mancal, permitindo que o trem de pouso se estenda. A trava mostra sinais de desgaste. Dava para sentir uma ligeira ranhura na trava onde a haste se encaixava. Com o tempo, a haste criou uma pequena ranhura na trava do lado direito. Foi o suficiente para evitar que o trem fosse para a posição estendida. A companhia aérea estava ciente do problema? Investigadores vasculham o histórico do Dash 8 e encontram uma pista importante. A frota da Ansett teve mesmo sua cota de problemas. Os Dash 8 da Ansett New Zealand vinham experimentando falhas nos trens de pouso há anos. O problema se tornou tão persistente que a de Havilland ofereceu às companhias aéreas um mecanismo de trava modificado projetado para resolver o problema. Só o lado esquerdo? Entendi. Muito obrigado. Substituíram o mecanismo do lado esquerdo, mas estavam esperando as peças para o direito. Mesmo enquanto esperava por uma peça de reposição, os problemas de trem de pouso foram resolvidos em outros voos. Os pilotos usaram um método alternativo para baixar o trem de pouso. E todos pousaram com segurança. Quando o trem não baixa normalmente, os pilotos puxam uma alavanca que desengata manualmente a trava para que o trem possa descer. O sistema alternativo é 100% confiável. Os investigadores podem ver o que deu errado na cabine. Vimos que a alavanca que deveria estar puxada foi parcialmente puxada. Isso explica por que o trem de pouso não estava estendido, mas não explica por que o voo 703 colidiu com uma colina. Os pilotos do voo 703 da Ansett sofreram traumatismos graves na cabeça e não podem ser entrevistados. É um grande revés. Não abaixo de 1.400 metros para começar, não abaixo de 900 a 17 quilômetros, não abaixo de 760 metros a 11 quilômetros, e 480 metros a 8 quilômetros. A equipe ouve a gravação de voz da cabine em busca de respostas. Cessar descida 1.800 metros para aproximação da 25 Ansett 703. Tudo parecia estar muito bem, até eles chegarem à aproximação final. Dado o terreno íngreme ao redor do aeroporto, todos os pilotos devem atingir altitudes prescritas em distâncias específicas do aeroporto. E está no limite, então temos que manter isso. A gravação mostra que a tripulação do voo 703 estava bem ciente de suas altitudes mínimas ao longo da descida. Ansett 703 em aproximação. Certo. Eles sabem o que estão fazendo. Estão a 21 quilômetros de distância e no curso. Flaps 15. Ah, droga. Olha isso. Isso eu não quero. Parece que perceberam que o trem não está baixado e travado. Sim, isso não é bom. Ok, então, não está travado. Trem de pouso alternativo? Enquanto o comandante Southern segue com a aproximação, ele instrui seu copiloto a executar o procedimento alternativo no manual de referência rápida da aeronave. Estão a 18 quilômetros de distância. Vão ter que se mexer para baixar aquele trem. Para pousar com segurança, os pilotos devem completar sua lista de verificação de forma rápida e eficiente. Vou ficar de olho no avião enquanto você faz isso. Sim, tudo bem.
Extensão alternativa do trem, lista de verificação de aproximação e de pouso, pressurização... Pode ir direto ao que é aplicável. Quando o comandante pediu ao copiloto para pular essas etapas, ele tinha autoridade. Mas a tripulação estava correndo para concluir essa lista de verificação que eles precisavam fazer. O voo 703 está se aproximando rapidamente do aeroporto, mas o trem de pouso direito ainda não está abaixado. E insira essa haste... O copiloto está lutando para realizar o procedimento. Se houvesse alguma chance do trem de pouso não descer para a posição travada, tem uma bomba manual no chão. Você abre a outra porta no chão, põe uma alavanca, faz uma seleção e começa a bombear. E opere até o trem principal travar. Ele pulou uma etapa. Ele está mexendo com a alavanca da bomba e ainda nem puxou a alavanca do trem. Você deveria puxar a alavanca. O avião está a apenas algumas centenas de metros do solo, mas a tripulação ainda não baixou o trem de pouso direito. Como 2 pilotos experientes puderam entrar nessa situação? Vou ficar de olho no avião enquanto você faz isso. O comandante disse claramente, eu vou ficar de olho no avião. Não parece que ele fez isso. Em vez de monitorar o avião, o comandante estava ajudando o seu copiloto com a lista de verificação do trem de pouso. Vamos ver o perfil de aproximação. Os dados mostram que o voo 703 continuou descendo cada vez mais. No entanto, o comandante não percebeu. O comandante deveria ter dado um pouco mais de potência nos motores e ajustado a atitude do nariz para diminuir sua taxa de descida. Em vez disso, o comandante Southern pôs seus motores em marcha lenta para ajudar na descida e os deixou nessa posição por mais de 1 minuto. Durante esse tempo, o voo 703 desceu abaixo da altitude segura. Ele permitiu que o avião ficasse bem abaixo do perfil. Ele não percebeu isso porque estava ocupado e distraído. Os investigadores agora percebem que toda a sequência de eventos desencadeada quando o trem de pouso falhou poderia ter sido evitada com uma simples ação. Ele poderia ter evitado tudo, apenas arremetendo. Folheie rápido. Veja se conseguimos resolver antes que seja tarde demais. Quando aquele trem de pouso não desceu, os pilotos deveriam ter abortado a aproximação imediatamente. Em vez disso, o comandante Southern decidiu apressar a aproximação a Palmerston North. Em seu relatório final, os investigadores culpam o comandante Southern por não fazer ajustes de potência adequados, por perder o controle de sua altitude, por não se concentrar em pilotar o avião e por continuar a aproximação enquanto solucionava problemas no trem de pouso. Um problema no trem de pouso não deve causar um acidente de avião. As tripulações são treinadas para solucionar esse tipo de emergência. Este acidente não deveria ter acontecido. A Ansett New Zealand revisou seu manual de operações após o acidente. Os pilotos agora são instruídos a interromper sua aproximação e resolver quaisquer situações anormais antes de tentar pousar. O que eu aprendi com esse acidente foi: dê tempo a si mesmo. Não é uma emergência crítica. É algo que você pode fazer de forma organizada, mas precisa de tempo. Acho que cada um desses acidentes era evitável. Havia outros cursos de ação alternativos que a tripulação poderia ter tomado que teriam interrompido a sequência do acidente. Se você não pode lidar com uma situação de modo a apressar uma questão e ela começa a se alimentar de si mesma, é aí que os erros começam a acontecer.